Ó nosso Deus, muito obrigado por mais esse dia, ó Deus, que o Senhor nos concede. Nós engrandecemos o Teu nome, adoramos ao Senhor, e neste momento em que temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra, pedimos a Tua direção, Pai. Pedimos a Tua direção porque sabemos que por nós mesmos não somos capazes, ó Pai, de interpretar as Escrituras de acordo com o Teu coração, Pai, mas é somente mediante o Teu Espírito, Pai, que nos ilumina, que nos faz entender, ó Deus, a Tua Palavra, e não só entender, mas que também, ó Deus, nos dá condições de aplicá-la no nosso viver, de tal forma que tenhamos uma vida transformada pelo Senhor, que possamos também, ó Deus, em estando transformados, ó Deus, também compartilhar a Tua Palavra com os nossos próximos, para que, ó Deus, através de nós, Pai, o Teu amor, a salvação de Cristo chegue a outras pessoas também. Portanto, ó Deus, muito obrigado por esse momento que é muito rico, é muito singular, que ele seja de fato muito representativo, ó Deus, para a nossa inspiração, nosso aprendizado, que teremos agora neste momento. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então, começando aqui a segunda parte do nosso estudo, né? Só recapitulando, talvez algumas pessoas estejam aqui assistindo a aula pela primeira vez. Ao longo desses meses, né, a gente já começou essa caminhada aqui em janeiro de 21 e temos mais alguns meses aqui pela frente com a temática que nós estamos estudando, que se chama Conexões, né? O que vem a ser Conexões? É uma série de estudos em que alguns temas foram identificados, alguns temas relevantes, né, para a nossa vida cotidiana, né, vida cristã em particular, e sempre esses temas são estudados à luz de um livro, um ou mais livros do Antigo Testamento e também um livro do Novo Testamento, né? Então isso é muito bacana, porque a gente faz justamente essa conexão, que é a proposta do estudo, né? A gente pega um tema relevante hoje, e aí vai lá no Antigo Testamento, estuda esse tema, vai no Novo Testamento, também estuda esse tema, e a gente sai com diversos ensinamentos, dicas, né, práticas, para que a gente possa aplicar nos dias de hoje, ok? E aí, sempre esses estudos de conexões são sempre divididos, cada um desses temas que são identificados, são divididos em 2 domingos, 2 estudos, né? Então, nós vimos o primeiro estudo desse tema que está aí projetado, que é fé e ação nas batalhas da vida. Já tem algumas semanas que nós estudamos a primeira parte desse estudo, e hoje a gente completa esse tema, tá? Então, o objetivo aqui é a gente olhar à luz da carta de Paulo aos Efésios e também dos livros de Josué e Neemias, essa questão da fé, a fé prática, né? A gente falou muito, a gente vai reforçar isso no estudo de hoje, né, a diferença entre a fé teórica e a fé prática. Então, a fé, ela necessariamente se traduz numa transformação de vida, num processo de santificação, e que nos leva, por consequência, a colocá-la em prática, né? Ações no nosso dia a dia que, de fato, demonstram, né, que nós fomos alcançados pelo amor de Cristo, fomos transformados, tá? E aí a gente faz essa conexão, essa questão, esse elo entre a fé e a ação, a gente estuda, né, Josué, Neemias, e também a gente, né, vê essa mesma relação na carta de Paulo aos Efésios. Como eu falei, essa é a segunda parte do estudo. A primeira, nós enfocamos, né, esse tema fé e ação na carta de Paulo aos Efésios, e agora a ideia é que a gente olhe o Antigo Testamento, a gente vai olhar hoje Josué e Neemias com um pouco mais de calma, justamente vendo de que forma os livros de Josué e Neemias nos inspiram a ter uma fé prática. Tá? E ao final a gente faz um resumo, uma compilação de tudo que a gente aprendeu e fecha aí o nosso estudo. Ok? Bom, e aí para poder pegar aí o fio da meada, né? Eu trouxe aqui um slide que eu apresentei na primeira parte do estudo, que ele dá essa visão do todo, né? Qual é a conexão que existe entre Efésios, Josué e Neemias, né? De que forma esse tema
fé e ação, ele se revela ao longo desses 3 livros. E aí, começando pela carta de Paulo aos Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios, ela começa com conteúdo, de certa forma, teológico, muito profundo no que diz respeito à questão da fé, e a questão da salvação pela graça, né? Então, até o 2º capítulo da carta de Paulo aos Efésios, Paulo, assim como nas demais cartas, né? Paulo sempre dedicava boa parte das suas cartas para ratificar a questão da salvação pela graça somente por meio de Cristo, né? E não há outro caminho. E depois, né, uma segunda carta sempre era permeada de uma questão muito prática, né? As cartas de Paulo, a gente percebe claramente esse tipo de condução, né, que Paulo tinha quando escrevia as cartas. E aí, da mesma na sequência desse processo da fé, quer dizer, uma vez que há essa fé em Cristo, né, assim, essa salvação é alcançada não por méritos nossos, mas pela graça de Deus, então existe necessariamente um processo de santificação. E aí Paulo dá sequência à sua carta, né, quer dizer, uma vez que entendeu-se, né, que somente em Cristo nós temos acesso pleno a Deus, ato contínuo, essa fé em Deus necessariamente gera em nós, precisa gerar em nós, uma mudança de vida, um processo de santificação. Então, aquela questão de que as velhas práticas, né, já passaram, eis que tudo se fez novo, né? E aí, uma vez que nós temos a nossa fé firmada em Cristo, nós participamos, quer dizer, iniciamos, e esse processo é contínuo durante toda a nossa vida, dessa mortificação da carne, do viver do Espírito em nós, nós então somos preparados, estamos cada vez mais habilitados a batalhar espiritualmente e enfrentar os desafios do cotidiano. Então, é interessante que Paulo, né, ele termina a sua carta aos Efésios, né, com aquele famoso trecho da armadura de Deus, falando sobre diversos elementos ali, né, como fazendo uma analogia, a gente viu bastante, estudamos cada um desses elementos no estudo passado, dizendo que a nossa carne, né, nossa luta não é contra a carne, né, mas é uma batalha espiritual, e é necessário que a gente esteja com a armadura, né, com os elementos corretos para estarmos inseridos nessa batalha, né? Então, a gente percebe aí uma sequência lógica, né? Então, a fé, a santificação, e uma vez que nós temos fé e que percorremos o processo de santificação, nós somos habilitados à ação. E o interessante é que, só reforçando o que a gente comentou no próximo estudo, né, quando a gente interrompe esse processo em uma dessas caixinhas, o processo, obviamente, ele não fica completo, né? Então, assim, simplesmente eu dizer que creio em Cristo, sei que Ele me salvou, mas isso não provocar em mim uma mudança de vida, um processo de santificação, alguma coisa está errado. Assim como crer em Cristo, buscar mortificar a carne e vivenciar o espírito, automaticamente vai produzir ação, vai me preparar, né? Assim, não, por isso que quando a gente fala, né, e isso é um tema um pouco polêmico, algumas pessoas lamentavelmente distorcem esse conceito, que a fé, ela necessariamente deságua em ações, né? Não é a ação que salva, é a fé. Mas, por consequência, né, quando se tem uma fé que não se traduz em prática, em ação, é porque esse processo que a gente está vendo aí em tela, ele não foi bem feito, em algum momento ele foi interrompido, e a gente precisa refletir, né, com a ajuda do Espírito Santo que fala ao nosso coração, onde que nós eventualmente estamos um pouco mais fracos e precisamos reforçar na nossa vida espiritual. Bom, e aí, né, ainda nesse espírito aí de recapitulação, em Josué, né, a gente também percebe a questão da fé quando Deus fala com Josué e o chama para o desafio de suceder Moisés na liderança do povo, né, e num desafio muito grande de fazer com que o povo tomasse posse da terra prometida. Na sequência, a gente percebe que Josué afirma a sua fé em Deus, e ele é chamado à obediência. A gente leu esses versículos no domingo passado, eu não vou reler aqui, domingo passado, no estudo anterior, né? Eu não vou reler aqui por conta do tempo, mas Josué, então, ele é instigado, né, a que ele
obedecesse a Deus, né, que pautasse toda a sua conduta na obediência dos preceitos que Deus tinha colocado para o povo, e isso, então, uma vez que Josué ele crê, né, ele tem fé, ele é obediente, ele é bem-sucedido na ação. E, finalmente, Neemias, né, Neemias ele demonstra uma confiança e um temor profundo a Deus. A gente também leu esses versículos também no estudo anterior. Na sequência, ele confessa o seu pecado, não só o seu pecado, mas o do povo também. Ele faz uma oração logo no início do livro, né, porque nesse contexto a gente vai explorar isso um pouquinho mais hoje, né? Era aquele contexto do retorno do exílio, né? O povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor, foi condenado, Deus permitiu, né, que a Babilônia levasse cativo o Reino do Sul, e eles lá ficaram por 70 anos, até que, findo esses 70 anos, Deus permitiu que eles retornassem, e aí eles estavam, então, mais quebrantados, com o coração mais contritos, retornando para Deus, né? Então, Neemias, ele foi assim como Esdras, né, foi um homem muito importante nesse processo, né, de retorno do povo para a sua terra, e mais do que isso, né, retorno do povo para Deus, né? O povo, Deus havia planejado a constituição de um povo para si, né, que foi o povo de Israel. Isso se perdeu pelos tropeços do povo de Israel, e agora esse processo de retorno estava acontecendo. Então, a gente percebe claramente esse pilar da santificação, e que se traduz numa ação vitoriosa, né, que no caso aqui foi a reconstrução dos muros, e não só do muro. A gente vai ver aqui que Neemias ele relata a reestruturação política, espiritual, social daquela nação. Então é muito bacana, de novo aqui, pessoal, a gente perceber esse processo e a gente ver como é que essa didática, né, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja nos dias atuais, como é que essa didática ela se repete. É preciso que nós tenhamos fé em Deus mediante Cristo, né, e a fé em Cristo, né, no sacrifício de Cristo, nos habilita a termos novamente um relacionamento pleno e direto com Deus, e isso produz em nós, né, a presença do Espírito em nós. Uma vez que aceitamos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo, nós iniciamos esse processo de santificação, e uma vez santificados, cada vez mais nós vamos estar preparados para colocar essa fé em prática e estarmos preparados para os desafios do dia a dia, né? E quando a gente falou bastante sobre isso no estudo anterior, quando a gente tentar inverter esse processo, com certeza alguma coisa não vai dar certo, né? E aí a conclusão que a gente chega, né, e a gente vai, né, essa é a grande conclusão do estudo. No final a gente vai voltar a falar sobre esse ponto. A questão da fé prática, a fé, né, ela é menos tem que ser vista menos como um escudo protetor que nos livra das mazelas desse mundo, e mais como algo que vai nos preparar, vai nos habilitar a enfrentar os desafios. Lamentavelmente, algumas pessoas distorcem esse conceito, e a distorção desse conceito gera frustração. Algumas pessoas dizem assim: eu vou obedecer a Deus, né? Eu vou buscar, né, ter uma vida pia, reta, diante daquilo que a Bíblia diz, porque se assim eu não fizer, Deus vai me punir, Deus vai me castigar, as mazelas desse mundo vão se apoderar da minha casa, da minha vida, as coisas vão dar errado. É evidente que quando a gente opta por viver uma vida longe de Deus, por consequência, né, é bem provável que a nossa vida, né, é natural, é esperado, inclusive, que várias coisas deem errado na nossa vida. Agora, mesmo a gente buscando fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus, isso não quer dizer que nós vamos estar isentos aos problemas. As questões desse mundo, as tragédias desse mundo continuam aí nos assolando. Então, essa interpretação da fé, e a fé prática que a gente está vendo aqui, como algo que nos habilita a passar por qualquer situação, qualquer coisa que seja, isso é muito poderoso. E isso é muito mais firme, constante e estável do que a gente querer entender que a fé é simplesmente como esse escudo protetor que vai nos livrar das mazelas, das questões ruins que acontecem nesse mundo. Tá? Se a gente entender que a fé, de fato, né, esse processo da fé, a santificação e a ação
ou seja, vamos estar preparados para enfrentar qualquer coisa que aconteça, isso gera muito mais estabilidade da vida espiritual do que a gente entender que, não, agora aconteceu alguma coisa aqui na minha vida, isso quer dizer que Deus não me ama, Deus não está comigo, né? Como algumas pessoas, talvez um pouco mais imaturas na fé, podem ter esse tipo de raciocínio, ok? Bom, então, feita essa recapitulação, né, e essa é a grande conexão que eu vejo aqui entre esses livros, nesse fundo de fé e ação, a proposta para hoje, né, é que a gente, então, dê uma mergulhada em Josué e Neemias, e a proposta aqui é o seguinte: de que forma, né, voltando aqui, de que forma esses livros eles narram esse processo de fé, santificação e ação. Tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe aqui, olhando Josué e Neemias, e já o fizemos em Efésios no estudo anterior. Então, só para a gente dar um contexto, um panorama sobre o livro, né, para a gente poder se situar, o livro de Josué, ele tem por autor, segundo estudiosos da Bíblia, né, o próprio Josué, e uma compilação de outros registros, né, que foram feitos aí ao longo daquele período, e se crê, né, assim, quanto mais distante né, a composição do livro, mais difícil, mais impreciso é a questão da autoria, da data, etc. Né? Mas se crê que a compilação, né, tanto desses registros de Josué e outros registros que acabaram sendo incluídos no livro de Josué, por exemplo, tem um determinado versículo em Josué que ele cita um livro, né? A questão, por exemplo, lá quando é narrado, se eu não me engano, aquele episódio que o sol para, ele diz que esse episódio está narrado no livro dos justos, né? Enfim. Então, dá-se a entender que houve uma compilação de manuscritos, e isso teria ocorrido, né, ali um pouco antes do período da monarquia de Israel, entre 1500 e 1200 anos antes de Cristo. Tá? Bom, e o contexto do livro? A gente percebe o seguinte, né, uma sucessão de liderança. Então, só para recapitular, nesse momento, o povo tinha saído, né, quer dizer, nesse momento, algumas décadas atrás, né, 40 anos, um pouco mais de 40 anos atrás, o povo tinha saído do Egito, era escravo no Egito, então o povo sai do Egito liderado por Moisés, né, e a ideia é que o povo saísse do Egito e fosse direto para a Terra Prometida, mas a gente sabe que o povo ele teve os seus tropeços, o povo duvidou da promessa de Deus, né? Foram enviados espias para a Terra Prometida, e esses espias trouxeram um relato negativo sobre a Terra, colocaram medo, pavor ali no povo, exceto o relato do próprio Josué e de Caleb, né? E essa incredulidade do povo teve por consequência, né, que eles ficassem ali andando pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração que não creu, né, na promessa de Deus passou, e aí sim a próxima geração, agora, nesse momento aqui que a gente está estudando, né, ela entraria na Terra Prometida e tomaria posse dessa terra. E aí o que acontece? Né? Moisés, que era um grande líder reconhecido por todas as tribos, né, ele então ele morre, e aí Josué assume a liderança desse povo, né? A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas eu imagino que esse ponto foi um ponto muito sensível, muito delicado para o povo e para o próprio Josué. Porque naquela época, só um instantinho, deixa eu aqui beber um pouquinho de água para poder recuperar aqui o fôlego. Pronto, melhorou aqui, obrigado, irmãos. Então, Josué, né? A gente tem que lembrar que o povo, assim, não era um regime presidencialista como a gente aqui tem no Brasil, né? A gente está falando ali de 12 tribos, e por que não, né? Uma das tribos se julgar, não, agora eu quero, né? Eu tenho aqui a minha visão, eu vou para um lado, a outra vai para o outro, né? Quer dizer, existia um desafio na unificação política daquela nação que Moisés, né, claro que inspirado, né, por Deus ali, orientado por Deus,
ele teve muita sabedoria e ele foi um líder reconhecido por todas as tribos, né? E agora entra Josué, que era assim um sombra ali de Moisés, teve assim muita ensinamento, né? Quer dizer, Moisés foi muito feliz em preparar essa sucessão de liderança, mas existia um desafio. Eu imagino que quando Moisés se foi, deve ter passado assim uma certa dúvida, né, entre as tribos. E agora, né? Nosso grande líder se foi. O que a gente vai fazer, né? Quem agora que vai nos guiar? E aí surge Josué. Fico imaginando que talvez alguns pudessem ter questionado, né? Pô, mas Josué, será que ele tem toda essa competência que Moisés tinha? Será que Deus vai falar com ele assim como falava com Moisés, né? Será que ele vai ter a sabedoria e a liderança firme para poder conduzir o povo, né? Então, havia talvez ali no início, e eu imagino a crise que passou na cabeça de Josué, muito grande no sentido de que essa sucessão de liderança acontecesse de uma forma adequada. Tá? Já falei um pouquinho sobre a questão a conquista da Terra Prometida após 40 anos no deserto. Na verdade, é a pré-conquista, né? Eles não tinham conquistado ainda. Nesse momento do início, o livro narra, né, a entrada na Terra Prometida, eles expulsam os povos que lá estavam, e aí sim eles ocupam. A gente tem que lembrar que era um povo, né, de dura cerviz, era um povo que estava sempre questionando, murmurando, né, que não eram liderados muito fáceis, né? E havia uma dificuldade na transmissão do que eu chamei aqui de ensinamentos intergeracionais. A gente percebe, isso fica muito claro no livro de Juízes, né? Que havia uma dificuldade, embora houvesse todo assim, o cuidado de Deus, né, para que os pais ensinassem aos filhos, a gente percebe que na transição de uma geração para outra, várias vezes alguma coisa se perdia. Né? Às vezes o temor do Senhor, aquele zelo pela lei, pela obediência à palavra de Deus. Né? Então, isso aqui era uma dificuldade, eu imagino, talvez até pelas limitações que se tinham em termos de registros, né? Mas isso não é desculpa, porque os pais tinham essa missão, como tem ainda hoje, né, de passar esse ensinamento, o temor do Senhor para os filhos, mas nem sempre isso acontecia. Então, sempre que uma geração passava e uma outra entrava, era sempre um momento de interrogação. Será que essa geração que está entrando agora, né, como é que ela vai se comportar? Será que ela absorveu os ensinamentos adequados? Será que a geração anterior foi feliz em passar para essa nova o temor do Senhor, a lei, a obediência à lei, né? Então, esse era sempre um ponto assim um pouco delicado. Tá? Então, esse é o pano de fundo aqui do nosso estudo. E o livro, então, ele tem 24 capítulos, e ele é dividido basicamente em 3 tópicos. Né? Primeiro, a conquista da terra. Até o capítulo 12, a gente vai ver muita questão da entrada na terra, e tem a travessia do Jordão, a tomada de Jericó, né? A tomada de Jericó, outras terras vão sendo tomadas. Uma vez que há a conquista, né? Os povos são expulsos, há a distribuição da terra, então há o sorteio ali e o assentamento de cada uma das tribos na sua respectiva área. E, por fim, né, esse terceiro tópico que é bem interessante, é quando Josué chama as tribos a que elas fossem fiéis ao Senhor. Muito naquele conceito que eu falei anteriormente, né, da questão da sucessão, da transmissão de ensinamento. Eu imagino que Josué estava ali já no final dos seus dias, né, e ele tinha muito essa preocupação. E agora, o que será desse povo? Né? Será que ele vai continuar sendo fiel, obediente? E aí depois vem todo o período lá de Juízes, e a gente sabe que a coisa não correu muito bem. Né? Bom, e aí falando um pouquinho sobre a conquista da Terra, né? Só recapitulando aqui, pessoal, agora a gente vai entrar em cada um desses 3 pontos de forma um pouco mais detalhada, mas também nem tanto, né? Se a gente fosse estudar aqui os 24 capítulos, a gente precisaria de mais algum tempo. A ideia é a gente dar aqui um panorama um pouco desses 3 tópicos, destacando alguns pontos mais relevantes, mas sem necessariamente entrar ali no detalhe dos capítulos, tá? Com relação ao primeiro bloco do livro de Josué, quando a gente fala do capítulo 1 ao capítulo 12, que foca muito na questão da conquista da terra, quais são os tópicos interessantes aqui para a gente destacar? Né? Primeiro, né, a sucessão de liderança, e aí esse ponto eu já explorei bastante aí no slide anterior, né? Quer dizer,
agora estava no colo de Josué, toda a responsabilidade do povo, né? E por isso que é muito interessante, nos primeiros 9 versículos do capítulo 1, a gente vê aquele comissionamento de Josué, né? Quando Josué, então, tem um encontro com Deus e Deus fala com ele, olha, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E Josué ali, mas, Senhor, ser forte e corajoso. Não te falei eu, tão somente ser forte e corajoso, né? Então, nesse momento, Josué, então, ele assume, né? Aquele possível gap, aquela possível lacuna que poderia ter sido gerada pela ausência de Moisés, então, de forma muito feliz, né, muito completa, exercida por Josué. Né? E esse, voltando lá atrás no nosso quadrinho de fé, santificação e ação, esse foi o momento da fé de Josué. Né? Josué realmente creu em Deus, né? Creu que ele tinha suas limitações, mas que Deus cobriria as imperfeições de Josué, e ele foi obediente. Aquele segundo bloco da santificação, ele foi diligente, né? Buscando ser, e até o final da vida dele, tanto no início agora, a gente pega, por exemplo, Josué 1:8, que fala, né, que Deus orientando a que Josué não se desviasse da lei, e até o final, quando ele termina com aquele célebre versículo que nós sabemos muito bem, né, quando ele reúne todo o povo e fala assim, agora vocês escolhem a quem vocês vão servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a gente percebe Josué naquele pilar da santificação, cumprindo de forma exemplar. E, por consequência, veio a ação, que é toda a condução do povo na conquista da terra. Né? Teve todo o preparo para a conquista da terra, e isso envolve também a questão da santificação. Então, é interessante, né, como é que Deus conduz esse processo. Antes que o povo começasse, né, assim, mais a questão da conquista da terra em si, a gente percebe alguns episódios que foram, de certa forma, preparando o povo e santificando. Então, se os irmãos pegarem lá os primeiros capítulos, vão perceber toda a questão da travessia do Jordão, que fortaleceu o quê? A fé do povo, né? Aquele primeiro pilar. Num segundo momento, a gente percebe quando Deus orienta, né, que a Josué a fazer com que todo aquele povo também tivesse a questão da santificação, né? Me fugiu agora o termo, né? Quando ele orienta lá ao... Deixa eu abrir aqui. Lembrei, fugiu aqui a palavra. A circuncisão, né? Quando a gente vê lá no capítulo 5, a gente sabe que a circuncisão era um símbolo de aliança de Deus, né? Com o povo. Então, antes dessa peleja, antes da conquista da terra, os homens, então, né, são ali circuncidados, porque isso não, por conta de toda ali o período lá do deserto, eles não estavam cumprindo essa exigência, né, marcando essa aliança, então isso é feito. Então, há todo esse processo da fé e da santificação até que, de fato, eles entram na ação de conquistar a terra. Né? A travessia do Jordão a gente já comentou. Aqui é interessante, né? Eu gosto muito desse episódio, não pelo fracasso em si, pela desobediência, né? Porque ele traz para nós um ensinamento muito importante também. A gente percebe quando né, acontece lá o pecado de Acã, e aí só para também recapitular para quem eventualmente não lembra da história, mas o povo, então, ele tem lá a vitória, né, contra Jericó, e isso dá um encorajamento muito forte para o povo, né? O povo fala assim, não, agora já vencemos o inimigo poderoso, agora Deus está conosco, tudo vai fluir. E aí eles vão contra, né, vão pelejar na cidade de Ai, que era um povo pequeno, um exército que não era grande, e eles são derrotados. E aí vem uma grande frustração, né? E eles começam a se questionar, mas por que aconteceu isso, né? E aconteceu exatamente porque um cidadão chamado Acã, ele tinha tomado para si despojos né, de uma batalha anterior, que foi orientado por Deus que assim não fosse feito. Né? Ele tomou uma capa babilônica, tomou uma prata, um ouro, ele escondeu. A orientação era que o despojo não fosse retido, né, por nenhum ali dos israelitas, ele desobedeceu a ordem de Deus.
e aí, por consequência, o povo sofreu essa derrota, né? Isso é muito interessante, porque a gente percebe o seguinte, que o processo ele foi quebrado, aquela santificação, aquele processo de fé, santificação e ação, houve ali uma quebra, né, naquele quesito lá da santificação. E aí o povo precisa, então, né, consertar, né, e aí foi identificado Acã, e o povo se arrepende, o povo se santifica, né, e aí volta para os trilhos, né, nesse caminho de conquista da terra, né, debaixo da obediência de Deus, né, obedecendo a Deus. Outro ponto de destaque também, né, já comentei lá no início, também as crianças estudam muito isso, né, o milagre do prolongamento do dia nas conquistas da Cidade do Sul, na batalha contra os amorreus, né, era importante para que o povo concluísse aquela conquista numa das cidades do Sul. Era importante que o dia fosse estendido um pouco mais, né? Porque se viesse à noite, os inimigos poderiam, né, fugir, a batalha ia ficar um pouco mais complicada. E aí, então, Deus ele interrompe o sol, né? O dia ele fica mais longo. Naquele dia, né, o dia, a claridade, ela dura por mais tempo até que o povo de Israel conseguisse concluir a conquista, né? Então, ele é vitorioso nessa batalha. E também é narrado também a batalha contra os reis do norte, até que os povos, né, como um todo, são derrotados. E aí começa o segundo bloco aqui do livro de Josué, que é justamente a distribuição da terra, né? Uma vez que eles expulsaram os povos, eles agora vão dividir, né? As terras são sorteadas, e eles agora passam, então, a distribuir e a ocupar, né, a terra, né? E a gente sabe também algumas cidades foram concedidas aos levitas. Aqui os levitas, né, a tribo de Levi, não tinha herança de terra, porque a herança deles, né, era justamente o serviço, né? Eles eram consagrados ali no serviço a Deus, né, da tenda, e aí eles tinham algumas cidades entre as outras tribos para que eles pudessem, então, né, ter a sua propriedade, né, o seu gado, por exemplo, enfim, né? E por fim, né, fechando aí o livro de Josué, aqui, desculpa, a animação ficou um pouquinho fora de ordem. Josué, então, termina o seu livro com uma palavra de exortação, né? E aí Josué 24, 14 e 15, eu já adiantei um pouquinho, mas é muito conhecido de todos, né? Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com sinceridade, com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, ele até o fim cumprindo o seu propósito ali de santificação. E então, ali o povo renova a sua aliança com o Senhor, e aí Josué, ele morre e é sepultado. Bom, agora só para a gente poder caminhar um pouquinho mais, né? Falando um pouquinho aqui sobre Neemias. Neemias, ele também é fruto de uma compilação de registro, e os estudiosos apontam que Neemias ele teria sido compilado, né, pelos mesmos autores de crônicas, pela similaridade de linguagem, né, dos escritos. Uma curiosidade é que era um livro único, né? Neemias era como se fosse Esdras 2, né? Mas em determinado momento isso foi dividido, então figurou-se o livro de Esdras e o livro de Neemias, como nós temos hoje na Bíblia. E essa compilação, né, esse ocorrido aconteceu um pouquinho antes do período de interstício, né? Período de silêncio, 440 a 430 anos antes de Cristo, né? É um dos últimos relatos que se tem, né, na Bíblia antes do nascimento de Cristo. Né? E o contexto, eu já comentei um pouquinho lá no início, o contexto do retorno do cativeiro da Babilônia. Então, a gente sabe que, bom, pegando aí o período de Josué, né, depois teve o período dos juízes, Samuel, que foi ali o último juiz, sacerdote, profeta, né? Até que vem o período da monarquia, com Saul, Davi,
Salomão, e ali com Roboão, né, o reino é dividido, o reino do norte com as 10 tribos, o reino do sul com as 2 tribos, Judá e Benjamim, e aí a gente, né, vê uma série de tropeços no reino das tribos do norte, os reinos do norte, até que eles são levados cativos de tanto se desviar, né, de Deus, eles são levados cativos pela Assíria, e o reino do sul, né, alguns reis ali fizeram, né, tiveram altos e baixos, né? O reino do norte foi ladeira abaixo desde o início. Já o reino do sul teve ali seus altos e baixos, alguns reis que, né, tiveram ali o coração tentando fazer, embora imperfeitos, né, porque eram humanos, mas buscando fazer aquilo que era da vontade de Deus, outros um pouco mais ímpios. Mas o fato é que mesmo o reino do sul, que teve um pouco mais de proximidade de Deus, também se desviou muito do propósito de Deus. A gente tem que lembrar que quando Deus, o propósito de Deus era ter um povo para si, né? Um povo para si, porque a humanidade tinha se corrompido, a humanidade se afastou, então Deus ele começa o seu plano de resgate do homem estabelecendo um povo para ele, sendo que fruto desse povo viria quem? Viria o próprio Cristo, como aconteceu, né? Raiz de Judá. Então, eu fico imaginando como o coração de Deus ficou triste quando ele percebeu que o povo que ele havia, toda a humanidade havia se perdido. Então, ele separa um povo para que, através desse povo, ele pudesse, então, fazer esse plano de resgate, dar referência, olha, esse povo aqui é referência, e toda aquela referência, né? Toda aquela constituição de uma nação santa, uma nação eleita, né? Não se concretizou. Então, Deus permite que venha uma nação ímpia, no caso aqui a Babilônia, que aprisionasse o Reino do Sul, levasse cativo, né, o Reino do Sul. Eles foram levados lá para boa parte foi levado para a Babilônia, como uma permissão de Deus para que o coração daquele povo fosse quebrantado. E vez por outra, a gente percebe também isso acontecendo hoje conosco, né? Não é que Deus faça, né, como em caráter punitivo, mas eu entendo que muitas vezes Deus permite que algumas consequências cheguem até nós quando nós estamos andando longe dele, para que justamente para que o nosso coração se quebrante, para que nós percebamos o quão longe estamos andando de Deus e possamos retornar. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo, né? Então, nesse contexto de Neemias, o povo agora estava já ao final dos 70 anos lá na Babilônia, né, a ficha tinha caído, eles perceberam quão distantes estavam de Deus e precisavam retornar para Deus. E aí, exatamente, esse é o momento em que eles retornam e tentam restaurar política, espiritualmente, socialmente o povo de Israel, né? Particularmente as nações, o Reino do Sul. Então, como esboço, né, a gente tem a decisão e o retorno de Neemias, a reconstrução dos muros e a retomada da vida civil e religiosa. Com relação ao retorno de Neemias, primeiro, Neemias recebe notícias tristes de Jerusalém, e aí ele tem a coragem de conversar com o rei, e aí o rei permite, né, claro que o coração dele tocado por Deus, que Neemias retornasse, e ele então conduz, né, todo o povo nessa reconstrução dos muros. E aí tem umas questões interessantes, que eu acho muito, muito bonita a história de Neemias, como é que ele teve um coração compassivo e misericordioso. Neemias, ele tinha uma posição confortável junto ao rei da Babilônia, né? Ele era copeiro do rei. Claro que também não era uma profissão muito, né, das melhores, tinha algum risco, né? Mas ainda assim, né, ele quando recebe, ainda que tivesse algum conforto lá no palácio, ele quando recebe notícias que Jerusalém estava devastada, desolada, o coração dele se enche de íntima compaixão. E é isso que precisa acontecer conosco também, né? Quando a gente vê nosso semelhante, alguma situação assim triste, né, precisando de ajuda, o nosso coração precisa também se encher dessa compaixão no sentido da gente, a despeito de nós estarmos bem, né, quando a gente olha para o nosso semelhante, nosso próximo, e a gente encontra dificuldade, nosso coração precisa também
de certa forma, se mover para que aquilo que estiver ao nosso alcance, a gente poder também estender ajuda ao nosso próximo. E Neemias teve esse coração compassivo, né? Ele se portou e ele se colocou, mais do que isso, né? Mais do que um coração tocado, ele se colocou à disposição para agir. Aí eu volto lá atrás no nosso processo. A fé, a santificação e a ação. Neemias demonstrou a sua fé em Deus, um temor profundo a Deus. A gente percebe isso logo no primeiro capítulo de Neemias. Ele ora por si e pelo povo. É uma oração, a gente não vai ler aqui agora, mas vocês, né, no primeiro capítulo de Neemias, a gente percebe claramente Neemias clamando pelo povo, né, no sentido do arrependimento. E aí, automaticamente, ele não consegue ficar quieto. Ele falou, eu preciso agir. Né? E teve coragem de conversar com o rei perguntou, por que você está com semblante assim, triste e tal? E o esperado para aquela posição é que ele ficasse, não, rei, eu estou bem e tal. Não era esperado que ele ficasse oportunando, né, importunando, melhor dizendo, o rei, com assuntos que eram dele e do povo dele. Né? Mas ele teve essa coragem. E essa coragem, né, teve uma consequência positiva, que o rei não só permitiu, né, mas até deu algum incentivo para que Neemias retornasse e liderasse a reconstrução dos muros. Né? Agora, essa reconstrução dos muros, a gente sabe que ela não foi trivial. Né? Ela teve os seus desafios, teve inimigos, né, que se opuseram a essa construção, porque o muro de uma cidade naquela ocasião, naquela época, ela demonstrava uma força, né, uma autonomia política grande daquela nação, dos moradores daquela cidade. Né? E aí, quando o Israel volta, né, o Judá volta e se propõe a reconstruir os muros, obviamente os vizinhos ficaram ali um pouco preocupados e colocando empecilhos, né, tropeços, para que aquilo não acontecesse. E muito interessante, né, e eu acho que isso também traz algum ensinamento para nós hoje, é que a gente percebe lá na narração de Neemias capítulo 3, como é que, quando Neemias voltou e ele começa o trabalho da reconstrução, é muito interessante perceber como é que todo o povo se uniu, cada um botou a mão na massa para a coisa acontecer. E a obra aconteceu num tempo recorde, a reconstrução daqueles muros. Né? Por quê? Porque houve uma integração. Né? O povo trabalhou como se fosse um só homem. Eram diversos ali construindo, cada um talvez ali na sua região, né? E rapidamente, em paralelo, eles conseguiram reparar aquele muro. Mas é interessante, percebe, por exemplo, Neemias capítulo 3, verso 5, mesmo nesse espírito de integração, que grande parte se colocou à disposição para construir, ainda assim a gente percebe alguns que não somaram, né, nesse time. Então, Neemias capítulo 3, verso 5, a gente lê, por exemplo, né, ele vai citando diversas pessoas ali nos seus diversos papéis, né, independente do seu papel, que se botaram a mão na massa. Né? E a gente percebe assim, versículo 5, ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, ao lado destes, né, falando no versículo 4, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Né? Quer dizer, ainda assim, alguns não chegaram junto. Né? E a gente... E por que eu achei interessante destacar isso aqui? Né? Porque, às vezes, isso também pode entristecer o nosso coração. Né? A gente começa um determinado movimento e, né, algumas pessoas vão se somando e a gente começa a obra e aí algumas pessoas ali, né, não participam, outras começam a colocar, né, empecilhos para que a obra aconteça, né? Mas isso não pode nos desanimar. Né? A gente precisa perseverar e colocar em ação essa fé, né? Porque se há fé, se há santificação, necessariamente a gente vai estar fortalecido para a ação. Problemas sociais e econômicos, né? Muito interessante a gente perceber Neemias atento para isso, já tratando essas questões também com o povo. E, finalmente, né? Assim, mesmo com todo esse contexto de desafio, né? A gente sabe que
Neemias foi vitorioso, né? Conseguiu conduzir o povo nessa reconstrução. Com relação à retomada da vida civil e religiosa, né? Aí a gente percebe, nos capítulos 7 a 13, né? Tem um relato dos exilados, daqueles que voltaram. Tem a leitura da lei, o reavivamento do povo, né? Então é muito interessante, Neemias, capítulo 8, de 1 a 3, né? Onde Neemias relata a leitura da lei para todo o povo até o meio-dia, né? Então eles ficam todo o povo ali em pé durante horas ali escutando a lei, né? Então a gente vê um temor profundo a Deus e conhecer a lei dos preceitos de Deus e seguir e obedecer, né? Os muros então são dedicados. Então, né, Neemias ele se ratifica, né, como na liderança daquele povo e promove toda a reorganização daquela nação. Então, é mais assim um exemplo brilhante, né, assim como a gente viu em Josué, de como uma fé firme em Deus. Aqui, obviamente, não tinha, né, Cristo, o Espírito Santo, como a gente viu lá em Paulo, né, com os Efésios, foi um contexto um pouquinho diferente. Mas a gente vê que esse processo ele permanece. Uma fé firme em Deus, uma santificação, ou seja, uma transformação e um desejo profundo de obedecer a Deus e cumprir a sua palavra, e uma ação vitoriosa, né? Assim, um contexto de desafio, um contexto de provação, mas uma vitória né, diante das circunstâncias. E para fechar, né, alguns pontos que a gente já foi falando ao longo do estudo, né? Infelizmente, muitos cristãos adotam uma religiosidade meramente institucional, né, aquela chamada fé teórica, né, em detrimento da fé prática. E a gente até, quem somos nós para questionar, né? Deus que a Deus cabe esse papel, mas a gente até às vezes se pergunta, né, que fé é essa? Essa fé teórica, né, que não se traduz em ação, em prática, que tipo de fé é essa, né, que não traz transformação, que não muda o entorno em que a pessoa está inserida, né? Mas, enfim, esse questionamento não nos cabe, esse julgamento, né? Outro ponto que eu acho muito importante, né, se a gente pudesse sair aqui com algo guardado no nosso coração, eu sugiro que seja esse ponto, irmãos, que a gente sempre lembrar o seguinte, a fé, e esse é um ponto que a gente precisa também dar esse testemunho para as pessoas que não conhecem essa fé prática que a gente está estudando aqui. A fé ela não serve para nos blindar contra as lutas e as dores do cotidiano, mas sim para nos fortalecer e nos habilitar a enfrentá-las cada dia no Senhor. Isso é a fé prática. É aquilo que vai nos dar combustível, vai permitir que estejamos, a gente cai, mas a gente levanta. Por quê? Por causa da fé. Né? Não é um escudo protetor, mas é algo que nos habilita a cada dia seguir em frente e a dar esse testemunho, né, para as pessoas que estão ao nosso redor. E, por fim, né, aprendamos com Paulo, lá, como a gente viu lá em Efésios, Josué e Neemias, que, fortalecidos e maduros espiritualmente, superaram grandes crises. Né? De novo, fé firme em Deus, a santificação, e automaticamente fizeram grandes coisas, e assim como nós também, hoje somos desafiados a fazer grandes coisas, não pelos nossos próprios méritos e esforços, mas em Deus, né? E a gente fica por aqui. Eu vou parar por aqui, né? Já falei bastante aqui. Esse contexto aqui virtual restringe um pouquinho a nossa interação, né? Se a gente tivesse presencial, já teria feito algumas interrupções e estimulado um pouquinho vocês a contribuir e contar um pouquinho da experiência de vocês. Mas a gente faz isso agora no final, né? Fica um pouquinho mais de minuto esse período de troca, mas eu queria também dar a oportunidade, se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, dar algum testemunho, contar alguma experiência, eu deixo aí a palavra, o microfone, né? O microfone aberto, só abrir o microfone, e os irmãos fiquem à vontade aí para colocar alguma questão, tá bom? Vamos orar então para a gente poder encerrar, irmãos, e aí a gente desconecta aqui, tá bom?
um excelente domingo para todos e que Deus nos dê uma feliz semana. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esse estudo, um momento muito oportuno aqui com os irmãos, aprendendo mais e mais da Tua palavra, Senhor. E como foi o tema aqui nosso, que não sejam apenas ensinamentos teóricos, mas práticas no nosso dia a dia para engrandecimento do Teu nome. Abençoa cada um, cada irmão, cada lar. Abençoa, Deus, a nossa escola bíblica dominical, a coordenação nos dá cada vez mais estratégias para que a gente possa cada vez mais ser efetivo, Pai, no crescimento espiritual nosso e de todos aqueles que são alcançados, ó Deus, por essa palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, abençoa cada um, nos dá uma semana feliz na Tua presença. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.